Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, te apresentamos as nossas vidas, Deus. Cada pessoa que está participando dessa aula, meu Pai, e te pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua Palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, aumentar a nossa fé, que nós estejamos cada dia mais firmados na rocha, que é Cristo, Deus, que a gente cresça na Tua presença, que a gente ande nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, Deus, cumprindo e obedecendo a Tua Palavra, meu Pai, os Teus mandamentos, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha nos encher com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, meu Pai, para fazer a Sua vontade, Deus, que nós possamos ser bênção onde quer que a gente vá, que a gente possa ser luz, meu Deus, na vida de outras pessoas e neste mundo, meu Pai, que a gente faça diferença, Deus, aonde o Senhor nos colocar. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje o título da lição é Pais curados, filhos sadios. O texto de abertura está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 5 ao 12, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus, o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito na casa da servidão. Amém? Então, nessa lição aqui, a gente vê o Senhor, né? Ele transmitiu toda a sua lei, né? Os seus mandamentos, aquilo que ele queria que os filhos de Israel fizessem quando eles entrassem na terra prometida. Por quê? Porque ele sabia que a terra prometida ela era habitada por outros povos que tinham outras culturas, outros hábitos, adoravam outros deuses. Os próprios israelitas estavam saindo do Egito e eles passaram ali 400 anos misturado com os egípcios, vendo a cultura, os deuses. Então eles já tinham adquirido vários dos costumes dos egípcios. Então, Deus estava falando que eu quero agora que vocês andem neste caminho, que vocês cumpram estes mandamentos. E vocês, pais, serão os responsáveis por ensinar aos seus filhos. É para você falar para os seus filhos desta lei de dia e de noite, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do jantar. É para estar escrito nas paredes das suas casas, nas portas, em todos os lugares, para que vocês não se esqueçam do livro dessa lei. Amém? Então, apesar de hoje nós não estarmos mais vivendo no Antigo Testamento, essa palavra continua. Ainda hoje nós temos o dever de conhecermos a palavra de Deus e os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Amém? A família, ela é a base da sociedade, né? Todo mundo nasce em um lar, em uma família, né, com pai, mãe, irmãos. Hoje as coisas estão um pouco mudadas, né? Mas mesmo assim, todo mundo que nasce tem um pai e tem uma mãe. E é dentro dessa família, independente se ela é uma família tradicional, é uma família conservadora, é uma família diferente, nova, moderna, né, como as que a gente tem visto hoje. E é dentro da família que a personalidade, os princípios, os valores,
hábitos serão formados. E tudo isso que nós aprendemos na nossa infância, dentro da nossa casa, da nossa família, seja ela como for, nós vamos levar para o resto das nossas vidas. E uma sociedade saudável, ela tem famílias saudáveis. E para famílias saudáveis existirem, é necessário que os pais sejam saudáveis emocionalmente e espiritualmente. Então a responsabilidade dos pais dentro da família, ela é enorme. Por quê? Porque o lar, ele é o primeiro ambiente educativo que toda criança vive. Um lar conturbado vai gerar sérios problemas na formação da criança. Então, a saúde emocional e espiritual dos pais é fundamental para que a educação dos filhos ocorra de maneira saudável. Amém? Então, é muito importante também que os pais, eles entendam e assumam a sua responsabilidade na formação educacional dos filhos. Com o passar dos anos, o que a gente tem visto com maior frequência, e atualmente está muito maior ainda, é que essa educação que antigamente era em casa, né, responsabilidade dos pais mesmo, está ficando cada vez mais terceirizada. Então, hoje em dia, os pais, eles trabalham, passam muito tempo fora de casa. Quando eles estão em casa, muitas vezes eles estão em redes sociais, assistindo televisão, ou estão em momentos de lazer com os amigos, em viagens, e tudo isso faz com que a presença dos pais na criação dos filhos fique cada vez menor, o que acaba terceirizando essa educação. Então eles deixam essa educação responsável pela escola, pelas babás, pelos avós. Então assim, os pais, hoje em dia, eles não estão assumindo, não são todos, né? Mas uma grande maioria não estão assumindo a responsabilidade pela criação, pela educação dos seus filhos. Outra coisa muito importante que a gente vai destacar hoje é o ensino da palavra de Deus, né? Para que haja indivíduos saudáveis, né? Sobretudo homens e mulheres de Deus, é muito importante que a palavra de Deus seja ensinada. Então a família não é só um conjunto de pessoas que vivem juntos, morando na mesma casa. Não, é um organismo vivo, né? Caracterizado por um relacionamento entre aquelas pessoas, e esse relacionamento vai deixar marcas para o resto das vidas. Então muitas vezes a pessoa está velha e ela ainda tem traumas, ela ainda tem dores do passado, de quando ela era criança, de quando ela era pequena, né? Que ela teve na infância por causa dos pais, né? Às vezes sofreram abusos, abandonos, rejeições, né? E tudo isso causa feridas emocionais que podem durar o resto da vida se a pessoa não conseguir curar e sarar essa ferida. Amém? E muitas vezes pais que não foram curados, que não foram sarados, acabam transmitindo as suas dores e as suas feridas para os seus filhos. E a gente vai ler o primeiro tópico que diz assim: a importância do lar na formação da criança. Então, todo indivíduo, ele é influenciado pelo ambiente que ele vive, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, não importa o nível social, a classe econômica, intelectual, espiritual de uma pessoa, ela sempre vai carregar imagens, percepções e valores que foram adquiridos durante a sua infância. Um grande legado que os filhos podem receber de seus pais é o exemplo, porque o que a gente mais aprende são com os exemplos. Muitas vezes os pais falam, mas os filhos, eles fazem aquilo que eles veem os pais fazendo. Então o exemplo é muito mais forte, é muito mais poderoso. Uma criança que se desenvolve em um ambiente familiar conturbado, com pais ausentes, né? Essa pessoa, ela pode ter uma história de vida bonita, boa, sim, mas para isso ela vai passar por um processo de transformação, ela vai precisar vencer inúmeras questões emocionais que influenciam sim nas nossas vidas. E hoje em dia a gente fala muito sobre esse conceito de família disfuncional, né? Ele é muito utilizado para retratar as famílias que não cumprem as suas funções,
né, as suas funções originais, que é de proteção, de promover os seus membros, de cuidar, de amar. Pessoas que vivem nesses lares disfuncionais, ao invés deles atuarem para os seus problemas, eles acabam criando perturbações novas para si todos os dias. Ao contrário de pessoas que são criadas numa família funcional, onde os papéis são observados e bem definidos, né? Os conflitos, eles são enfrentados com equilíbrio, de maneira coletiva, porque todos querem o bem-estar um do outro, né? É um conjunto, é uma equipe, todo mundo se ajudando, todo mundo se amando, né? Todo mundo se respeitando. E uma coisa muito importante, que hoje em dia as pessoas, elas até têm os filhos, mas não é só ter filhos, não é só dar comida, não é só dar roupa, né? Porque tem muitas crianças que elas se vestem muito bem, elas estudam nas melhores escolas, elas comem as melhores comidas, mas o que acontece? Não tem presença, os pais não educam, não demonstram amor, né? Não dão algo que é importante, né? Que é a presença, a educação, o amor e o carinho. Amém? Então, quando uma pessoa decide casar e formar uma família, ela tem que estar consciente de que ela vai assumir uma responsabilidade, né? Tanto por aquela família, seja homem ou mulher, quanto pelos filhos que virão, né? Que naturalmente vêm, né? A maioria dos casais, quando se casam, eles têm filhos, né? As famílias se formam assim. Os pais, eles não podem se omitir ou fugir dessa responsabilidade, desse dever. A família como a agência socializadora. No contexto familiar, a criança, ela vai adquirir conceitos relativos a valores, a princípios, hábitos, costumes, padrões comportamentais, regras que são impostas pelos seus pais, né? Então, as estruturas básicas da personalidade e da identidade de uma pessoa, elas são formadas nos primeiros anos de vida dentro desse contexto familiar. E todo esse conjunto de valores, né, internalizado pela criança, vai influenciar nas suas atitudes para o resto da sua vida, em várias situações da sua vida. Existem estudos, né, que dizem, né, que comprovam que a partir do 6º mês de gestação, quando o bebê ainda está na barriga da mãe, ele já consegue reconhecer os batimentos cardíacos e a voz da mãe. E que ele responde aos estímulos que ele recebe, como carinho, né, a voz da mãe e tudo isso. E aí os primeiros sons da mãe, ele vai fornecer ao recém-nascido essa aptidão auditiva necessária para formar, para moldar o cérebro, né, para audição e o desenvolvimento da linguagem. Então, os especialistas, eles até recomendam que os pais conversem, né, com o bebê, com o feto, ali dentro da barriga, expressem amor, carinho, afeto, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Agora você pensa bem, se uma criança, um feto, responde aos estímulos que ele recebe quando ele ainda está dentro do útero, imagina aos estímulos que ele recebe quando ele está dentro de casa, na sua família, ao longo da sua vida, da sua infância. Amém? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então por isso que é recomendado que os pais, eles assumam a responsabilidade pela criação dos filhos, como eu disse. Não pode delegar para a escola, para a igreja, para babá. A educação é responsabilidade dos pais, né? Quem tem a primeira responsabilidade com isso são os pais. Os pais, eles também precisam investir tempo com seus filhos, né? Muitas vezes, eu já até falei isso, os pais, eles gastam muito tempo com futilidades na internet, em momentos de lazer, sim, trabalhando demais, e eles têm pouco tempo com a família e com os filhos, mas é importante que haja um equilíbrio, porque isso é fundamental para os filhos. Então, assim, ter filhos é bom, né? Todo mundo casa, quer ter filho, mas educar os filhos dá trabalho e exige dedicação. Exige que os pais desenvolvam habilidades que antes eles não tinham, né? Porque é uma pessoinha nova ali que está em formação. Então, você precisa superar esse desafio. Invista também em recursos no crescimento dos seus filhos. Então, existem pais que eles preferem investir em supérfluos do que na educação do seu filho. E, na verdade, os filhos é como uma terra fértil,
né? Se você investe, se você planta, né? Se você semeia, a colheita com certeza vai ser abundante, vai ser grande. E não despreze, né, esse momento da vida do seu filho, que é a infância. Geralmente a gente escuta os pais falando, né? Ai, passa tão rápido, eu nem vi quando passou. Então aproveite, né, esse momento, a infância, cada fase, cada etapa da vida dos seus filhos, porque é muito importante. E coloque a palavra de Deus em seus corações. Moisés, ele revelou ao povo que o segredo do sucesso é amar a Deus e guardar a sua palavra no seu coração. E ele exorta, né, os pais a colocarem no íntimo dos seus filhos o amor a Deus. Então são os pais dentro da sua casa, no dia a dia, com o exemplo, né, com dedicação, que vai ensinar os filhos a amar a Deus acima de todas as coisas e a obedecer os mandamentos do Senhor. Então, uma coisa muito importante é participar da escola bíblica dominical. Então, os pais, eles devem insistir, né, para que os filhos participem, para que os filhos vão à igreja, mesmo quando a criança não quer ir, é importante que os pais levem, né? Porque tem coisas que a gente obriga a criança a fazer, né? Às vezes a criança não quer tomar banho, mas a gente obriga ela a tomar banho. Às vezes ela não quer comer uma verdura, mas a gente obriga ela a comer aquela verdura, uma fruta. Então, por que a gente também não leva ela para a igreja para aprender, né, a palavra de Deus, para aprender a servir ao Senhor? Então, tudo o que é bom, né, criança não sabe o que é melhor para ela, né? É necessário que os pais insistam, né, que os pais coloquem as crianças para fazer aquilo que realmente é necessário, exerçam a autoridade que eles têm, que é dada por Deus, né, e que até diante dos homens eles têm também perante a lei. Os pais têm autoridade sobre os filhos, então eles precisam exercer essa autoridade sobre os filhos, amém? O outro tópico diz assim, as figuras paterna e materna e seu valor. É muito importante que todos entendam que pai e mãe é importante. Os dois são importantes do mesmo jeito. Cada um tem uma função diferente dentro da família, mas é fundamental que existam os dois. Hoje em dia a gente vê o mundo, né, relativizando muito isso, falando que não é importante isso, não é importante aquilo, não é importante o pai ou não é importante a mãe. Depende da visão da pessoa que está dizendo, que está defendendo. Mas o fato é que se nós somos gerados pelo pai e pela mãe, né, para nós nascermos precisa de ter o pai e de ter a mãe. Os dois são importantes. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função na criação e na educação dos filhos. A figura do pai, ela é muito importante, né, porque ela vai transmitir para o filho essa noção de autoridade, de responsabilidade, essa figura de alguém que vai estabelecer limites, né? Que vai até ajudar os filhos, né, a criança, a se separar dessa ligação primária que tem com a mãe. Então, a presença masculina, a presença paterna é importante para a autonomia e independência dos filhos. Então, o pai presente, né, que colabora na criação, na educação dos filhos, ele influencia para que os filhos eles sejam mais afetuosos. E isso ajuda a criança a descobrir novas perspectivas, torna ela mais independente, mais autônoma, mais segura. Amém? Filhos rejeitados pelo pai tendem ao egoísmo e à agressividade. Então a figura do pai, ela é sim muito importante e ela reafirma esse simbolismo do universo masculino tanto para o menino quanto para a menina. Amém? E hoje em dia a gente vê falar tão mal do universo masculino como se fosse uma coisa ruim. Mas não é ruim, não tem problema algum, né? A paternidade, a masculinidade. O que tem problema é a brutalidade, a agressividade. Então, sim, a presença do pai na criação e na educação dos filhos, nem que não seja o pai biológico, mas uma presença paterna é muito importante na vida dos filhos, na vida das crianças, né, no desenvolvimento humano de uma maneira geral. E a mãe também, com certeza, como eu falei, tanto é importante o pai quanto é importante a mãe.
Então, o relacionamento afetivo entre a mãe e o bebê, ele é fundamental para o desenvolvimento saudável do psiquismo, da personalidade, dos valores da criança. Essa afetividade começa desde a gestação, como eu já falei, né? Através de conversa, de carinho, né? De ouvir a voz da mãe. E uma criança amada e criada dentro dos limites desenvolve a autonomia e a autoestima. E aí, vendo esses benefícios, né, que o relacionamento materno traz para a vida da criança, né, e para a vida para o desenvolvimento de um adulto saudável, a gente também sabe que essa ausência desses laços maternos pode gerar inúmeros distúrbios e traumas dos filhos. E essa ausência nem sempre é somente a ausência física, porque muitas pessoas têm pai e mãe que são vivos, né? Fisicamente estão presentes, mas são ausentes no dia a dia, né? Não conversam, não se preocupam com os filhos, não se importam, não sabem o que está acontecendo na vida dos filhos. Então, assim, são completamente ausentes e isso faz muito mal. Amém? O outro tópico diz assim: o lar como lugar de refúgio. Então, cada lar precisa ser de fato um lar, ou seja, um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, um ambiente de paz, de harmonia. Aquele lugar que depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo, você vai para o seu lar, você vai para sua casa e ali você se sente bem, você descansa, vai proporcionar para você uma renovação, um refrigério, sabe, um ambiente agradável, gostoso de estar. E nós que somos cristãos, nós não podemos aceitar uma realidade diferente dessa, né? Deus projetou a família para ser uma bênção e não um mal. Então, dentro da nossa casa, nós temos que nos sentir bem, nós temos que nos sentir à vontade, né? E nós temos que fazer a nossa parte para que seja assim. E nós temos que orar também, né? Pedindo para Deus nos dar sabedoria, né? Para Deus nos usar, para Deus nos dar discernimento, para Deus nos ensinar, né, a melhor maneira da gente tratar as pessoas, da gente se relacionar com as pessoas dentro da nossa casa, da nossa família. Mas é muito importante a gente olhar para as pessoas, né, a gente prestar atenção, a gente conversar, né, a gente dedicar tempo, né, ouvindo, olhando. Muitas vezes a pessoa tá triste, né, a pessoa tá desanimada, tá deprimida e todo mundo fora vê, olha e vê, uma pessoa mais atenta, mas quem está dentro de casa não percebe. Por quê? Porque não está olhando, não está prestando atenção. Então nós temos que viver, né, conviver bem com a nossa família, para que o nosso lar seja esse lugar de descanso, de paz, de harmonia, de refrigério. Amém? Os pais e a criação dos filhos, a educação e suas implicações. A palavra educação, ela vem do latim educare, que significa instruir, criar ou exducere, que é levar uma pessoa para fora por intermédio da instrução. A educação é o ato que busca o desenvolvimento e o cultivo das capacidades naturais por meio do ensino, do exemplo e da prática. E as três são muito importantes, porque é importante a gente ouvir, né? O ensino seria basicamente a teoria, o exemplo é aquilo que nós vemos a pessoa fazendo e a prática é quando nós fazemos. É igual quando você vê uma receita no YouTube, na internet, você vê a pessoa fazendo, você escuta ela falando como é que faz, só que na prática, quando você vai fazer, é que você vai saber se vai dar certo ou não, você precisa praticar. Então, às vezes, quando você faz a receita, na primeira vez não dá certo, aí na segunda, na terceira é que você vai melhorando e quanto mais você faz, melhor vai ficando ali aquilo que você está praticando. E na vida é assim também, né, com relação à educação. Quanto mais a gente pratica aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos as pessoas fazendo de bom, mais a gente vai ficando bom também, né, nisso que nós queremos desenvolver nas nossas vidas. E a educação formal, ela é muito importante, né, a educação da escola e tudo, mas a educação informal, que é vinda das experiências da vida, ela também tem um peso muito grande, né, que é a prática mesmo no dia a dia, que é a vida, né, que é o que nós vamos vivendo e aprendendo, e nós sabemos que muitas coisas a gente aprende com os nossos próprios erros, né?
Às vezes a gente tem que errar para a gente aprender. Às vezes a gente aprende com o exemplo das outras pessoas, mas muitas vezes a gente faz e erra, quebra a cara, toma uma decisão errada, mas é importante que a gente aprenda com os nossos erros. E cabe aos pais a tarefa de educar e de ensinar aos filhos. Mesmo que eles não aprendam tudo aquilo que for ensinado, muito do que os pais ensinarem para os seus filhos vão acabar norteando eles para o resto das vidas. E outra coisa interessante, muitas vezes os pais, eles ensinam e eles até pensam que os filhos não estão obedecendo, que eles não aprenderam. E mais lá na frente, essa criança, quando ela se torna adulto, né, quando ela se torna pai, ou quando ela fica mais velha, ela vai acabar fazendo aquilo que o pai ensinou. Então, por isso que é importante os pais ensinarem boas coisas para os seus filhos, que mais cedo ou mais tarde, né, eles vão acabar colocando aquilo ali em prática, eles vão acabar vivendo aquilo ali que eles aprenderam com seus pais durante a infância. O educador como modelo. No início, né, da história do povo israelita, os pais, eles exerciam a função de mestre dos filhos. Então, não tinha escola, eles aprendiam em casa mesmo. Então, os pais, eles tinham um forte desejo de transmitir para os seus filhos tanto a sua cultura quanto a sua fé. E desde cedo, os pais alfabetizavam as suas crianças dentro de casa, tanto que aos 12 anos, o filho ele já respondia por sua vida religiosa diante de Deus. Com a influência dos outros povos, né, dos babilônios, dos gregos, dos romanos, eles começaram a ter interesse por outros tipos de saberes, como por exemplo a filosofia. E com o passar do tempo, alguns levitas e escribas, eles passaram a se tornar mestres, né, que eles chamavam de rabi, fora do lar. Então não era mais só essa educação dentro de casa que eles recebiam dos pais. Tinha essa educação que vinha dos rabis, né, dos mestres, dos escribas, dos fariseus. Então, os pais, além de ensinarem uma profissão para os filhos, eles também ensinavam cultura, né, e outras coisas, porque para eles era uma honra ter filhos bem educados. E era muito vergonhoso ter filhos ignorantes. Por isso que os pais se dedicavam para a educação dos seus filhos. E eu acho que isso é tão interessante, né, que precisava voltar um pouquinho mais hoje. Quando eu falo isso, assim, não é uma regra, né? Sempre tem as exceções. Mas a gente vê muito hoje em dia que os pais não se preocupam tanto com a educação dos filhos, né? Eles acham que a educação é só mandar para uma escola boa. Mas aquilo que os filhos aprendem em casa é tão ou mais importante do que aquilo que eles aprendem na escola. Amém? Então, aquilo que o pai e a mãe fazem dentro de casa tem um impacto muito grande sobre a vida dos filhos, mais do que aquilo que eles dizem. Porque observe um exemplo. Por exemplo, o pai fala, filho, não mente, não pode mentir, é feio mentir, é pecado mentir. Aí, por exemplo, o telefone da casa toca e o pai fala assim, fala que eu não tô. Ele fala pro filho não mentir, que é pecado, que é errado, e depois vai lá e manda o filho mentir. Outra coisa, às vezes fala a mesma coisa, não pode mentir, é errado, é pecado. Aí a mãe encontra uma amiga na rua, fala, nossa, mas você tá bonita, mas você tá magra. E quando a amiga vira as costas, fala, nossa, mas ela engordou, né? Que coisa, como ela tá feia. Então a criança vê isso, né? Vê que ela fala uma coisa na frente da pessoa e fala outra coisa por trás da pessoa. Ela vê esse comportamento duplo. Você acha que ela vai aprender o quê? O que ela tá escutando o pai e a mãe falar, ou que ela está vendo o pai e a mãe falar. Com a alimentação a mesma coisa. Às vezes os pais falam para os filhos que eles não podem comer determinados alimentos, né, como doces e outras coisas e tal. Até ensina a comer coisas mais saudáveis, mas os próprios pais comem o tempo inteiro coisas que não são tão saudáveis, como doces, como refrigerante. Então os filhos, eles vão acabar se interessando também por esse tipo de alimento, porque ele pensa assim, se o meu pai, que é essa pessoa que eu amo, que eu respeito e que eu confio, come isso e bebe isso, é porque deve ser uma coisa boa e então eu também quero comer e beber. Então, os pais precisam ter muito cuidado, né, com os exemplos. Não adianta só falar para o filho, ele tem que falar, mas ele também tem que dar o exemplo. Então, os pais, eles precisam se perguntar regularmente, assim, constantemente,
O que eu tenho ensinado para os meus filhos? Por meio das minhas atitudes, por meio dos meus exemplos. A maneira pela qual o marido trata a sua esposa, como a importância que eles dão à igreja também, ao pastor, à Bíblia, tudo isso vai ser um exemplo também para os filhos. Muitas vezes a gente vê também que os pais, eles até levam os filhos para a igreja, mas quando chega em casa, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da pregação, fala mal do louvor, fala mal do culto inteiro. Você acha que essa criança que cresce ouvindo o pai e a mãe falar mal da igreja e de tudo, ele vai querer ir para a igreja quando ele crescer? Quando ele tiver a oportunidade de não ir, ele não vai. Então os pais, eles precisam vigiar, né? Precisa ter cuidado, muito cuidado com o que falam, com o que dizem, com o que fazem. Amém? O outro tópico fala assim, o temor do Senhor. Então a maior lição que os pais eles podem dar aos filhos é o temor ao Senhor. Porque temer a Deus é um princípio de sabedoria e garantia de uma vida vitoriosa. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Então, você temer a Deus é sinal de sabedoria. Mas temor não significa que você tem medo de Deus. Significa que você honra a Deus, que você adora a Deus em tudo. Em tudo. Em qualquer coisa da sua vida que você for fazer, você vai sempre pensar se aquilo ali está honrando a Deus e adorando a Deus. Isso é temer ao Senhor. E quando você tem uma vida assim, no seu dia a dia, os seus filhos, eles vão ver isso e eles vão crescer com esse ensinamento, com esse aprendizado. Então, o temor do Senhor consiste em construir uma vida sobre a rocha inabalável que é Jesus, né? Os filhos precisam ter suas próprias experiências com Deus para que eles possam desfrutar, né, desse relacionamento com o Senhor e viver uma vida totalmente para Ele, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E eles podem e devem aprender isso dentro de casa. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: a família tem um papel importantíssimo na formação dos indivíduos e, consequentemente, na construção da sociedade. Um lar desestruturado provoca inúmeros problemas sociais e produz desarmonia na vida das pessoas. Esses são alguns dos motivos que levam Satanás a ferozmente combater a família por meio dos divórcios, infidelidades e conflitos entre pais e filhos. O objetivo do inimigo, na verdade, é destruir a sociedade como um todo. Então, primeiro ele ataca a base de sustentação da sociedade, que é a família. É preciso vigiar e orar para que Deus seja glorificado em cada casa. Que as palavras de Josué sejam o lema dos lares cristãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, como eu disse lá no começo, a família é a base da sociedade, né? E uma família saudável, uma família bem estruturada, vai gerar uma sociedade saudável e bem estruturada. Só que o inimigo, ele tem ódio do ser humano. Então, ele quer destruir tudo aquilo que está relacionado à família, tudo aquilo que está relacionado a coisas boas, tudo aquilo que vai te abençoar. É por isso que ele investe tanto no divórcio. Ele investe tanto em infidelidade, em famílias que serão destruídas e filhos que serão abandonados. Por que hoje em dia tem tantas pessoas depressivas, ansiosas, usuárias de droga? Não digo somente drogas ilícitas, mas drogas lícitas também. Existem muitas pessoas que são viciadas, né, em medicamentos controlados, porque tiveram traumas na sua criação, na sua infância, ou foram abandonados pelo pai, foram abandonados pela mãe, ou muitas vezes, mesmo tendo o pai e mãe dentro de casa, eles não eram vistos, não tinham atenção, não tinham amor, não tiveram educação, e tudo isso traz consequências, né? Então vai produzir adultos que têm problemas. E é importante que esses adultos que passaram por esses traumas, né, por essas dificuldades, busquem transformação, né? Busquem curar e sarar suas feridas. E quem é que pode curar
a gente de toda dor, né? Quem é que não pode nos salvar? Quem é que pode transformar as nossas vidas? É o próprio Senhor, né? É Deus que pode nos transformar. É Deus que pode nos curar de traumas, de dores que nós vivemos nas nossas infâncias e que às vezes está prejudicando a nossa vida ainda hoje, né? Atrapalhando os nossos relacionamentos, atrapalhando a vida profissional, atrapalhando até mesmo a sua saúde física e emocional. Então nós temos que buscar a Deus, né, e pedir a Ele que nos transforme, né, que mude as nossas vidas, que nos cure, que nos liberte. Mas a gente precisa se entregar para o Senhor, né? A gente precisa se prostrar diante de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor e deixar Ele tomar conta das nossas vidas, transformar as nossas vidas, cuidar, né, das nossas vidas em todas as áreas, em todos os detalhes, né? Porque Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nos ama e é um Deus que pode preencher todo o vazio do nosso coração, né? Que pode curar todo o trauma e que pode sarar toda a ferida. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.